Antes da Sandra ser fundadora da Escola do Mecânico, vamos falar da história da Sandra. Da onde que vem a paixão por carros? Nossa, Guilherme, eu comecei a dirigir com 14 anos de idade. Meu pai tinha um Fusca vermelho, ele ainda tem esse Fusca vermelho, porque ele vendeu, a pessoa que comprou reformou, ele foi lá e comprou novamente pela paixão que ele tinha por esse J- Fusquinha, viu? Já tive esses casos, já recomprei alguns carros meus também. É, né? Quem gosta, né? E aí eu acabei aprendendo a dirigir nesse carro com meu pai, com os 14 anos, e já gostava de carros, né? E aí acabou que eu entrei e comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, também numa oficina mecânica, numa rede de centros automotivos. Eles tinham, na época, né, uma unidade lá na cidade de Mojimirim, que é a cidade onde eu nasci. Eu acabei ingressando nesse mercado como menor aprendiz numa oficina mecânica. Acabei fazendo carreira nessa empresa, fiquei lá por quase 20 anos. Então, fui menor aprendiz, fui assistente administrativa, fui vendedora de pneu e depois eu virei mecânica aos 22 anos de idade. Eu comecei a colocar a mão na graxa. Eu me lembro que na época, imagina, isso aconteceu há 21 anos atrás, eu tenho 43, há 21 anos atrás. Imagina uma mulher loirinha, baixinha, colocando a mão ali na graxa, literalmente, trocando pastilha, pneu e tal. Eles foram bem relutantes na época, porque eles não queriam me dar a oportunidade para trabalhar na oficina, né, como mecânica mesmo. Até porque eu até entendo, tá? Porque naquela época, para o cliente olhar uma mulher mexendo num carro era algo pouco assustador, né? Mas enfim, acabei passando por essa fase e depois virei gerente dessa empresa e vim em 2011 eu comecei a gerenciar um centro automotivo deles na cidade de Campinas. E aí acabei estabelecendo a minha vida pessoal em Campinas, né? E foi aí que começou a nascer o bichinho do empreendedorismo, começou a me picar, porque essa empresa acabou me ajudando a pagar a faculdade, a minha faculdade. Eu venho de uma família muito simples. E aí eles ajudaram eu a estudar. E eu falei, pô, eu preciso de alguma forma devolver para a sociedade o que essa empresa está fazendo por mim. E eu me sentia realmente, puta, com o coração cheio, assim, em querer fazer alguma coisa para alguém, como forma de retribuição mesmo, né? E aí eu fui, comecei a dar aula na Fundação Casa, lá de Campinas, de forma muito despretensiosa. Eu não tinha intenção de levar nenhum conhecimento de mecânica na Com fundação. que idade isso, Sandra? Porque você tava ali, você entrou com 14, com 22 você virou mecânica. Com que idade que você começou a querer dar aula, a querer passar conhecimento? Bom, eu tinha 30 anos, 29, que eu fundei a Escola do Mecânico quando eu tinha 30 anos. Eu tinha 29 anos de idade quando eu comecei a dar aula dentro da Fundação Casa. Faz tempo, hein? Eu imagino o seu começo, porque você começou com 14, eu comecei com 15, mas dentro de uma empresa já da família. Mas eu mesmo sendo um homem com 15 anos já não era respeitado. Imagina você começar com 14 anos a trabalhar dentro de uma oficina e depois querer ir na parte produtiva. Você já tinha esse interesse? Teu pai, ele que deu a ideia de você entrar dentro de uma oficina ali com seus 14 anos ou foi despertou de você mesmo? Não, foi uma iniciativa minha. Eu me lembro, assim, o primeiro dia que eu pisei nas lojas da De Pascoal, eu entrei no estoque, eu senti o cheiro do pneu, sabe? Aquele cheiro da borracha. Eu falei, pô, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero fazer minha carreira, é aqui que eu quero trabalhar. Não tive nenhum incentivo do meu pai. Meu pai não é mecânico, meu pai ele é produtor rural e depois ele entrou numa metalúrgica, então ele não tem nada a ver com o mundo da mecânica. Eu que me apaixonei mesmo. Aliás, em casa nós somos em 4, né? Sou eu, mais 2 irmãs e um irmão. Agora eles acabaram entrando também para a escola do mecânico, mas a única pessoa que realmente se interessou pelo mundo da graxa ali fui Foi eu. você. É. Acabei me perdendo até no que eu tinha pensado em seguida. Qual que foi a sua formação que o pessoal te ajudou ali quando você quis é, ir para a parte de estudo? Bom, quando eu comecei a trabalhar como mecânica mesmo lá, com a mão na graxa, essa empresa que eu trabalhei, ela tem um centro de treinamento onde eles treinavam os colaboradores internos. Certo. E aí eu pedi pro meu chefe imediato que, pô, eu quero seguir carreira nessa Nessa área. área. Me deixa fazer também os treinamentos. Lá eles tinham na época nós tínhamos níveis, assim, nível 1, nível 2, nível 3 do Que mecânico, era sabe? do básico, da introdução ali à mecânica. Isso, da introdução até os módulos mais avançados, né? E eles davam esse treinamento interno. Eu me lembro que eu pedi, fui bem insistente. No primeiro momento eu recebi um não sonoro, mas depois ele falou: "Ah, tá bom e tal, vou te dar a oportunidade". E eu vim para Campinas na época para fazer esse treinamento dentro do centro de capacitação dessa empresa.
E aí foi assustador, assim, porque eu abri a sala, tinha, sei lá, aproximadamente uns 90 homens do Brasil todo fazendo Chega curso. uma mulher baixinha. Chega uma mulher e aí o instrutor, moça, você tá na sala errada. A sala de treinamento para assistente administrativa é a sala ali do lado. Eu falei, não, eu tô na sala certa, porque eu tô aprendendo a mecânica e tal, e tô atuando lá na cidade de Mojimirim. Então foi nesse viés, assim, que eu consegui me capacitar. E depois, claro, no dia a dia, como nós tínhamos lá vários mecânicos mais experientes, né? Então, eu colava, literalmente colava neles e comecei a aprender e comecei a fazer ali, a executar, colocar a mão na massa mesmo. Até porque, naquela época, eu tinha um negócio que eu pensava o seguinte: "Pô, eu não posso errar. Porque se eu errar qualquer coisa, vão dizer que realmente mulher não tem condição de fazer isso. Então, Então, minha a sua autocobrança. cobrança era maior do que a dos outros até. Exatamente. A minha autocobrança era, assim, 100%, porque eu não aceitava errar justamente para não dizerem que, pô, mulher realmente não pode fazer isso, sabe? E que serviços você fazia na prática quando você estava de mecânica? Era um grupo do Pascoal, você falou. Então Sim. era um auto center. Eu fazia alinhamento, balanceamento, suspensão, freio. O sistema undercar ali era a parte que mais eu trabalhei, assim. E depois, quando você entrou na parte de estudo deles também, de treinamento deles, você também se apaixonou pela parte de educação? Ali você já começou a pensar em talvez você começar a passar o conhecimento para frente ou você estava só absorvendo informação? Naquela época eu só estava absorvendo mesmo a informação. Eu acho que o desejo de transmitir o conhecimento, ele iniciou quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário dentro da Fundação Casa. A Fundação Casa mexeu muito, assim, comigo, porque quando você entra num presídio como esse, de menores infratores, lá você começa a observar que tem pessoas todo tipo. Tem meninos lá que, com todo o respeito do mundo, roubou um celular no centro da cidade, de repente, para comprar o botijão de gás mesmo para a mãe ali. Mas tem outros que já cometeram crimes pesados, assim, e que talvez não tenham recuperação. Mas tem muitos que ainda têm recuperação. O que falta, de repente, é um ofício, uma oportunidade. E foi isso que eu deslumbrei dentro da Fundação Casa, quando eu comecei a levar conteúdos motivacionais. Eu falei, opa, acho que eu posso trazer um pouquinho do conhecimento da mecânica para esses garotos aqui. Ah, você não começou levando conteúdo de mecânica? Não, eu comecei com trabalho social levando conteúdo motivacional. Eu recebi um convite no trabalho voluntário. Todas as sextas-feiras eles abriam as portas para as pessoas externas na fundação para levar algum conteúdo para estimular, motivar aqueles jovens. Sim, sim. Justamente pensando no momento da saída deles para eles ingressarem novamente à sociedade, né? Então eu não comecei com conteúdo de mecânica, eu comecei com conteúdo motivacional e migrei para mecânica porque eu percebi que alguns ali poderiam ter recuperação. E o mais incrível, Guilherme, é que quando eu comecei a fazer esse movimento de levar um conteúdo da mecânica, qual que foi o meu clique, assim, o meu insight, né? Eu precisava contratar muitos mecânicos na De Pascoal, porque nessa época eu era gerente de uma loja, e eu não conseguia encontrar mão de obra especializada. Tinha uma escassez de mão de obra, como ainda tem. Tem até hoje. Tem até hoje, exatamente. É um blackout naquela época de mão de obra. Aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, será que se eu levar um pouco de conhecimento, eu não consigo, de repente, contratar um menino desse como auxiliar? Foi uma coisa, puta, deu um clique ali. E foi isso que eu fiz. E aí o projeto tomou corpo, acabou saindo de dentro da Fundação Casa. Eu aluguei uma salinha no centro de Campinas, mandei grafitar a escola do mecânico. E para minha surpresa, também começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Falei, uau! Criei um negócio que eu nem imaginava. A tua ideia inicial foi talvez retribuir aquilo que tinha passado por você, né? Mas por que você escolheu a Fundação Casa? Porque eu imagino uma mulher dentro do setor automotivo já sofre muito preconceito. Acredito que você sofreu desde a hora que você entrou. Quando você entrou no curso, o professor, talvez não tenha nem sido um preconceito, mas é que realmente não se tinha procura disso, né? A mulher pouco procurava a parte mecânica. Hoje em dia, eu sigo até uma menina no TikTok. Como é que é o nome dela, Fernando? Mila. Eu vou lembrar. É daqui do interior. Que alguém me apresentou ela. Eu mandei mensagem que eu queria conhecer ela. Ela trabalha na oficina do pai. Ela tem acho que 15 ou 16 anos. Caramba. Ela tem uns 15, 16 anos. E daí eu falei, pô, eu posso ir te conhecer e conversar com você? Porque é difícil você ver a mulher querer se introduzir na mecânica. Outras partes da oficina, a parte de estética é muito mais leve, muito mais fácil. Na parte de preparação e pintura tem muita mulher. A minha colorista aqui da oficina é uma mulher, mas a parte mecânica realmente é um pouco mais difícil. Então você já teve um preconceito inicial de ser mulher. E depois, quando você foi para a Fundação Casa,
como que foi o recebimento? Fundação Casa, pessoal, para quem não lembra, é a antiga FEBEM, tá? Exato. Então são menores infratores que tem de todos os tipos lá, como você mesmo disse. Mas quando você chegou lá, os meninos queriam te ouvir falar sobre, a princípio, motivação? Bom, eu recebi um convite de uma assistente social da casa na época. Ela fez um convite e eu falei, pô, eu não conhecia, nunca tinha entrado num presídio. Num presídio. Aí eu fui na primeira vez, assim, claro, você precisa botar uma roupa diferente, você se cobre toda, coloca um jaleco e tal. É porque imagina, são muitos meninos ali presos, né? Sim. E eu percebi o seguinte, assim, que eles eram sedentos, porque eram muito jovens, são bem jovens, né? Abaixo de 18 anos. É de que idade Fundação Casa? De quanto até 18? Se cometer um delito, De pode ser 12, 12, 13. Acho que a menor idade é 13. Tá. E aí, até os 18, né? Depois dos 18, eles são libertos de alguma forma. E aí eu percebi que eles eram sedentos por qualquer tipo de informação. Então, tudo que se levava, Eles queriam. aqueles que queriam realmente sair dali, porque tem muita gente que tá ali, não diria por acaso, né? Mas assim, está ali por conta de ter cometido uma infração muito leve, ou por qualquer motivo. Não é Às vezes, um momento da vida, ele cometeu alguma coisa, mas ele quer o quanto antes sair dali, E né? quanto antes de sair dali, ele quer reingressar à sociedade. A grande maioria deles quer isso, assim. Então, quando você leva qualquer tipo de conteúdo, eles acabam se conectando bastante, assim. Então, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, assim. A única coisa é que, lógico, tem que ter esses cuidados todos com a vestimenta Sim, claro. e tal. Não podia lá levar ferramentas nem nada, porque não pode entrar com nada, material perfurante nem nada. Então, era uma TV e um computador, era o material de trabalho que eu conseguia ter disponível para poder passar alguma coisa para eles, assim. É legal essa questão do trabalho social. Eu faço alguma coisa de trabalho social, mas aqui no bairro, na igreja que eu participo. E antes da Fundação Casa, você já tinha esse interesse pelo trabalho social? Eu venho de uma família também bem religiosa, meus pais são católicos e eu acabava participando muito dos eventos da igreja, mas nada além disso, assim. Participava de movimentos da igreja, gincana, colaborativa, algumas instituições e tal. Mas eu nunca tinha feito um trabalho social focado como esse da Fundação Casa, nunca. E essa ideia, então, saiu de dentro da Fundação Casa. Quando você abriu o seu espaço lá no centro de Campinas, que o pessoal começou a procurar, não, eu quero fazer um curso de mecânica. O que você oferecia? Era uma mecânica básica? Você já tinha também alguns módulos diferentes? O que você oferecia, Sandra? Bom, quando eu grafitei na parede, eu ainda não tinha intenção de empreender, é uma loucura. A única coisa que eu queria naquele momento era ter um pouco mais de estrutura física para eu poder atender os meninos que ficavam em liberdade assistida. Porque os meninos, eles ficam presos, depois eles ficam um período em liberdade assistida que eles podem sair momentaneamente do presídio, Mas escoltados, voltam. mas voltam. Então aí eu falei, opa, eu acho que eu consigo montar uma estrutura mínima aqui. Mas a partir do momento que você montou uma estrutura, mesmo que seja mínima, você já tinha custo. Você já tinha que imaginar que você teria que vender aquilo também. Sim, mas quando eu montei essa salinha, eu falei, pô, eu vou financiar isso. Ah, a ideia era você bancar. Eu comecei a bancar. Os primeiros meses eu não vendi curso. Entendi. Eu abri essa linha, peguei umas peças velhas lá no De Pascoal, amortecedor, bancada, algumas ferramentas. Falei, pô, aqui pelo menos eu tenho uma estrutura mínima. E trouxe um colega de trabalho junto comigo. Falei, cara, vamos participar de um projeto social comigo. Ele trabalhou muitos anos comigo lá. E aí ele falou, pô, eu topo. Vamos lá, a gente vai dar aula junto, então. E a gente montou a estrutura mínima, extremamente precária. E teus primeiros alunos eram os meninos da Eram os fundação? meninos da Fundação Casa. E aí nós mandamos grafitar na parede escola do mecânico, não tinha telefone, não tinha nada, era um grafitão lá. E eu me lembro que tem um amigo próximo, né, um irmão de uma amiga minha, e ele era grafiteiro mesmo. Eu falei, pô, grafita aí que eu não tenho grana, mas eu te pago uma caixinha de escola. E eu paguei uma caixinha de escola, ele fez o grafite lá. Escola do mecânico. E como que foi a construção da escola? A partir de que momento que você viu que tinha interesse das pessoas e você pensou, pô, isso daqui pode ser muito mais do que esse trabalho social que a gente vem fazendo? Nossa, foi muito rápido. Eu grafitei na parede, nas primeiras semanas já começaram a aparecer pessoas querendo comprar o curso. E como eu nunca havia empreendido, eu nunca empreendi. Minha primeira jornada como empreendedor é a escola do mecânico. Eu falei, pô, eu não sei fazer isso, eu vou pro Sebrae. Aí procurei o Sebrae, fiz o meu primeiro plano de negócios, aí o Sebrae me ajudou muito, mas muito mesmo. Aí eu entender, pô, qual é o investimento inicial, capital de giro, pô, será que esse local é o correto para o público-alvo? Eu me lembro que nas orientações do Sebrae, eu fiquei uma semana na rua,
do primeiro prédio da escola do mecânico, contando quantos ônibus passavam, quantos carros passavam, para entender se o público conseguiria chegar até Pra ver ali. se você estava no lugar certo, No né? lugar certo, exatamente. E aí, quando eu fiz o plano de negócio, ele parou em pé, do ponto de vista de números. Falei, opa, dá para tocar o negócio em frente. Só que na época não tinha grana, não tinha dinheiro. E aí eu vendi um Ford Ka velho que eu tinha com base no plano de negócios feitos com o Sebrae, porque eu precisava de capital de giro e precisava comprar algumas ferramentas. Eu emprestei 20 mil reais do meu pai, que eu não devolvi até hoje. Quanto tempo faz isso? Vamos fazer uma correção aqui para ver quanto dá. Isso aí foi em 2011, pô, já faz quase 12 anos, 12 anos. E aí eu acabei conseguindo, pô, montar ali os primeiros cursos. Aí eu vou voltar à tua pergunta aqui, né? É. Quais os cursos que nós tínhamos? Nós iniciamos pelo curso de suspensão freio, que era a parte O que eu que você conhecia fazia, muito, exato. E migramos para a parte de motor também. Então, na época, quando eu iniciei a escola mecânica, nós tínhamos 3 módulos. Suspensão, freio, a parte undercar, né? E motor. Nós tínhamos lá uma pessoa que trabalhou comigo que conseguia dar o curso de motor. Começamos assim, uma sala bem pequena, bem pequena. O Aluguei... que é bem pequeno? Pô, Quantas pessoas cabiam na sala? Quantos alunos nossa, você tinha? tipo 10 alunos, assim. Tá. Daí uma sala desse tamanho aqui, né? Assim, sei lá, 20 metros quadrados aproximadamente. 10 alunos, só que lá nós não conseguíamos, nós tínhamos bancada, mas nós não conseguíamos colocar um carro lá dentro. Sim. E o meu desejo era que o aluno aprendesse no carro, mão na massa, no carro. E aí a gente alugou 10 vagas de estacionamento na mesma rua, tem grafitado lá até hoje. 10 vagas de estacionamento, 5, uma de frente com a outra. Botei um tapume lá e peguei um elevador, encaixei no chão, fiz um cimento batido, coloquei um elevador no chão e eu comecei a dar aula prática. No estacionamento. No estacionamento, 10 vagas. Depois o Sebrae fez uma matéria grande, fez um vídeo grande comigo, ele mostra um pouco da estrutura. É nostálgico quando eu vou lá. Eu vou te falar que isso é motivacional. Quando você começou na Fundação Casa, você dava palestra motivacional. E essa história vale para muitas pessoas que às vezes querem começar um negócio e acham que tudo tem que começar já grande. Você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter uma puta de uma estrutura. E o que você tá dando aqui é o exemplo de que não precisa de nada disso, né, Sandra? Exatamente. Eu costumo dizer, Guilherme, assim, né, que é o seguinte, quando a gente tem clareza do nosso porquê, o porquê eu faço isso? Por que eu dou aula na Fundação Casa? Por que eu dou aula de mecânica? Você começa a ter clareza do teu porquê, aí você fala, pô, é isso que eu quero fazer. E o que move é a nossa motivação interna, não é o externo, é muito mais interno do que externo. Claro, é necessário o recurso financeiro, sim, mas a gente começa a se movimentar quando a gente tem clareza do nosso porquê, a gente começa a se movimentar e as coisas se movimentam ao nosso favor e aí as coisas acontecem. Eu sou prova disso, comecei a escola do mecânico vendendo um Ford Ka velho e emprestando 20 mil reais do meu pai. E hoje a gente está chegando à marca de 39 escolas e já formamos mais de 50 mil alunos. Isso há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Como que é a rotina da escola hoje? No começo você dava aula. Sim, no começo eu dava aula, muitas aulas. O meu parceiro lá, o Gustavo, que trabalhou comigo um tempão também. Hoje eu não consigo mais dar aula, imagina. Eu dou uma ou outra aula de gestão para oficina pontualmente para alguns grupos muito específicos, assim. Porque hoje eu estou muito mais à frente da parte de inovação, da escola do mecânico, da expansão, né? Agora nós abrimos a escola do funileiro, então a minha agenda ela é bem demandada por Por outros compromissos, que é não muito dá. mais administrativo, mas como você estava lá desde o início, você sabe o passo a passo de cada treinamento, do que tem que oferecer. Hoje os cursos ainda se mantêm presenciais? Sim, as nossas escolas elas são ambientadas com a realidade da vida de uma oficina mecânica, elevador, scanners, enfim, ferramentas convencionais, ferramentas especiais, equipamento de diagnóstico. Então, as escolas todas são físicas, a gente está no ambiente físico. O nosso grande público-alvo é a formação de base, né? Então, a gente pega o menino, a menina da rua. Quando eu digo da rua, não é porque eles estão na rua, mas que não tem um ofício ainda. Sim. Te prepara para o primeiro ofício, para o primeiro trabalho, primeiro emprego, ou a pessoa às vezes já tem um trabalho, mas que não tem nada a ver com a mecânica, está numa migração, né, de carreira, é uma transição de profissão, a gente prepara do zero, metrologia, toda a parte ali mecânica, e introduz esse profissional no mercado de trabalho como um auxiliar, por exemplo.